Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre no meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que se passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe até que se retirasse do seu território. No capítulo 8, versículo 21 e 22, Jesus sempre se mostrou muito objetivo para com aqueles que queriam segui-lo,
Constantemente certificava-se de que os discípulos estavam cientes do custo dessa decisão e de que nada reivindicariam para segui-lo. Como filho de Deus, cuidado com a família deveria sobrepor-se à obediência a Deus. O desafio de Cristo obriga cada um a questionar-se sobre suas prioridades. A decisão de seguir a Jesus não deve ser adiada, embora muitos interesses que exijam lealdade disputam a nossa atenção. Nada deve ser colocado acima do comprometimento de viver completamente para o Senhor Jesus. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és a nossa luz, a nossa fortaleza. De quem teremos medo, Senhor, mesmo que um exército inteiro faça-se cercado e venha contra nós, Senhor, o nosso coração não se atemorizará, como está no Salmos 27:1. Ah, Senhor, seremos fortes e corajosos, pois sabemos que Tu estás conosco, aonde quer que nós venhamos a ir, Senhor. Liberta-nos do medo nocivo, pois sabemos que o medo nunca vem de Ti. Ah, Deus, guarda o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor. Tira o medo, tira a ansiedade, repreenda toda a depressão, meu Pai. Se temos em nossa mente qualquer pensamento alimentados pelo medo, revela. Se na nossa mente está, ó Deus, algo que não está voltado para Ti, mas sim para as nossas condições, ajuda-nos a mudar isso, a fim de que na nossa mente venha, ó Pai, se desligar das circunstâncias e se voltar somente para Ti. Mostra-nos, Senhor, onde estamos permitindo que o medo crie raízes e ajuda-nos a impedir que isso aconteça. Remova de dentro de nós, Senhor, o medo, medo da rejeição, medo das pessoas. Ó Pai, no lugar deles coloca, Senhor, ah, Deus, a Tua presença, o Teu temor. A Tua palavra diz que Tu colocarás temor no coração do Teu povo e não deixará de fazer o bem. Te pedimos que Tu faça isso, Senhor, por nós. Sabemos que Tu não nos deste um espírito de medo, portanto rejeitamos esse medo. E em vez disso, Senhor, apropriamos do poder, Senhor, do amor e da clareza da mente que Tu tens para mim, Senhor. Como é grande a Tua bondade que reservaste para os que o temem. Ó Pai, recebemos do reino inabalável, podemos ter a graça pela qual Te servimos de modo agradável, Pai, com reverência, santo e temor de todos os dias, Senhor, da nossa vida. Obrigada porque o Senhor é fiel e porque nada de bom jamais faltará àqueles que Te temem. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.